O NCLEX é uma prova de licenciamento aqui nos Estados Unidos. Você passando nessa prova, você vira um enfermeiro nos Estados Unidos. E é uma prova que muita gente vê essa prova com os olhos de muita dificuldade. E ela sim pode ser muito difícil se você não souber como estudar, não souber como se preparar para essa prova. Essa prova do NCLEX é uma prova que você só pode fazer depois que você se gradua num programa de enfermagem aqui nos Estados Unidos ou quando você revalida o seu diploma internacionalmente. Então, vocês que estão no Brasil vão ter que fazer o processo de revalidação. As pessoas vão poder rever o seu diploma. O órgão especial de cada estado vai rever o seu diploma. Por exemplo, se você estiver aplicando para Flórida, o órgão especial de enfermagem da Flórida vai rever a sua revalidação, seu processo de revalidação, e eles vão mandar um ok para você fazer o teste. Você vai receber uma autorização para fazer o teste. Então, não é você fazer o teste a hora que você quiser. Você recebe uma autorização para fazer esse teste, tá bom? E quando você recebe a autorização para fazer esse teste, você pode marcar o teste, o dia que estiver disponível, ir ao local e fazer. Antigamente, gente, aqui nos Estados Unidos, antigamente o NCLEX não oferecia esse teste em outros países. Hoje, você já tem a possibilidade de fazer esse teste diretamente do Brasil. Você pode fazer esse teste em São Paulo. E com o teste que você faz em São Paulo, você acaba salvando muito dinheiro, tempo, né? Pela questão da logística, que é muito menor do que se você tivesse que vir para os Estados Unidos. Então você pode fazer essa prova em São Paulo, recebendo autorização. O teste é um teste que tem a duração de 6 horas. E o teste é um teste que pode ir de 75 a 150 questões. E eu quero trazer aqui para vocês direitinho o valor do teste. O valor do teste custa $200, tá bom? $200, mas se você for fazer o teste em outro país sem ser os Estados Unidos, você vai ter que pagar uma taxa de $150 a mais. É um investimentozinho? Sim, é um investimentozinho, mas o importante é que é muito melhor você fazer o teste do Brasil, só pagando $150 a mais, do que você ter que vir até os Estados Unidos para poder fazer esse teste. Então tenha isso em mente. O teste do NCLEX vai te oferecer no mínimo 75 perguntas, tá? Dessas 75 perguntas, gente, você chegando no NCLEX, você vai responder no mínimo 75 perguntas, e você pode responder até o número máximo de questões. Durante a prova, pode acontecer que, depois de 75 questões, seu teste pode acabar a qualquer momento. E o que significa quando seu teste acaba? Que o computador já tomou a decisão se você passou ou não. Então, muita gente não entende que tem gente que acaba em 75 perguntas e acha que passou, ou as pessoas que vão até a última pergunta e acha que erraram. Quer dizer, acha que não passaram no teste. E isso, na verdade, é muito difícil você ter certeza, porque o computador que vai dizer. Então, não importa quantas questões você fizer, o importante é que você tem que responder cada questão como se fosse a última. E por que eu falo isso? Porque não tem como você ir e voltar na questão, entendeu? Você só pode, como eu posso dizer, você pode fazer, por exemplo, você clicou para ir para a questão 10 a 11, você já não pode voltar para a questão 10. Tá? Você não pode mudar a sua resposta para tal pergunta. Isso que é o importante de entender do NCLEX. E a partir do momento que você começa a entender a prova, você começa a aumentar as suas chances de passar na prova. Essa prova é uma prova totalmente estratégica. Você tem que fazer essa prova Você tem que ir para essa prova com a estratégia que você vai ter na mente para responder essa prova. Imagino que muitos já fizeram testes no Brasil que você também teve que ir com estratégias para fazer a prova. Mas essa prova é uma prova que a estratégia não pode faltar. Não pode mesmo. Você tem que ir com uma estratégia montada. Quantas questões você vai responder antes de você tomar um intervalo para ir ao banheiro, respirar fundo? Qual que é
Quantas questões você consegue fazer seguidas? Quando que você vai parar para respirar fundo no meio da prova? Que tipo de questões te deixam mais nervoso? Que tipo de questões não te deixam mais nervoso? É muito importante você saber isso para quando você chegar na prova, você estar, bem confiante com o seu método de fazer essa prova, o seu plano de fazer essa prova. Isso é só a questão dos intervalos da respiração que é importante fazer na hora da prova, porque eu cometi um erro muito grande na minha prova, que quase custou eu falhar a prova. E mais pra frente eu vou contar essa história para vocês. Mas hoje eu queria passar informações boas para a hora da prova. Nós recebemos também a dica de quando você for fazer essa prova, você vá ao local da prova um dia antes para ver onde que você pode estacionar, quanto tempo vai demorar do local que você está até você chegar no lugar da prova. Por quê? Muita gente acabava perdendo o teste, chegava lá na hora, um pouquinho atrasado, e acaba trazendo ansiedade para você. Pode ser que você perca o teste, você tenha que pagar a taxa totalmente de novo. Além do que, se você vai para o local um dia antes, vê onde sabe exatamente onde você tem que ir, que sala você tem que ir, onde fica o banheiro mais próximo, como funciona, você dá uma olhada, no outro dia que você chega lá, você já está muito mais tranquilo. Essa é uma dica que nem todos dão, que nem todos fazem, mas eu fiz no dia da minha prova e acabou tirando um pouquinho da ansiedade de saber exatamente onde que era o local que eu ia fazer, qual que era o escritório que eu tinha que ir, que andar que era, onde eu podia estacionar, e tudo isso acaba fazendo uma diferença muito grande na hora de você fazer a prova. Além disso, eu acho muito importante você saber que documentos você tem que levar para a prova. É importante você já ter isso certinho, separado no dia, você saber, na noite anterior à prova, você tem que ter uma noite de descanso muito boa. A recomendação é que você não estude nos 2 dias antes de fazer a prova do NCLEX. Eu sei que às vezes pode parecer difícil, mas se você fez um planejamento de estratégia de estudos, você vai chegar confiante e não vai precisar, esses 2 dias não vai fazer diferença na realidade. Esses 2 dias vai ser para você focar totalmente em outra coisa que não seja a prova, para você chegar com a mente fresca na hora de fazer a prova.